Nessa aula você vai aprender o passo a passo de como criar públicos personalizados dentro do Meta Ads. Então eu vou clicar naquele link que eu tinha favoritado na última aula para acessar aqui a conta do gerenciador de negócios. Então caso você não tenha deixado favoritado aí, você acessa business.facebook.com, que aí você vai ser direcionado para uma página onde vai ter esse menu aqui. Nesse caso aqui agora, ele abriu para mim as configurações do negócio. Porém, com esse menu aqui selecionado, que é esses 3 risquinhos aqui, todas as ferramentas, a gente vai vir aqui até essa aba de públicos. Então aqui é onde a gente consegue estar criando os nossos públicos personalizados. Primeiro você deve verificar se aqui em cima está selecionada a sua conta de anúncios. Então aqui no meu caso está certinho. E aqui eu vou clicar em criar um público personalizado. E aqui a gente tem diversas opções. Porém, a que eu vou mostrar aqui nessa aula e a que você mais vai usar é essa daqui de site, essa daqui de vídeo e essa daqui de conta do Instagram, que também é praticamente a mesma coisa aqui dessa de página do Facebook. Mas enfim, vamos começar aqui. Primeiro, essa parte aqui de site. Aqui eu vou selecionar, aqui na parte de suas fontes, site, eu vou clicar aqui em avançar. E aqui ele pede para a gente selecionar a origem, que no caso eu tenho esse pixel aqui instalado, que na aula sobre pixel eu vou dar mais detalhes sobre como ele funciona e quando você deve usar ele. Mas resumidamente, o pixel é um código que a gente consegue instalar em um site, em uma página de vendas, por exemplo, uma página de captura, enfim, que ali fica registrado a ação que o usuário faz no site. Então aqui, por exemplo, eu estou com esse pixel selecionado e aqui eu consigo criar um público de todo mundo que visitou o meu site. Então aqui eu tenho essa opção aqui de todo mundo que visitou o meu site, ou então eu consigo criar públicos com base nos eventos que eles ativaram dentro do meu site. Na aula sobre pixel eu vou falar melhor sobre isso daqui. E aqui nessa parte a gente define o período. Por exemplo, aqui está 30 dias. Então nesse caso eu estaria criando um público de quem visitou o meu site, onde esse pixel aqui está instalado nos últimos 30 dias. Mas eu consigo mudar aqui também, eu consigo deixar de no máximo 180 dias. E aqui também tem essa outra possibilidade, que é de pessoas que visitaram páginas específicas. O que seria isso? Nessa opção aqui, todos os visitantes do site, ele vai pegar o público de pessoas que acessaram todas as minhas páginas onde o pixel está instalado. Mas se, por exemplo, eu estivesse querendo criar um público de pessoas que acessaram uma página de obrigado. A pessoa foi ali na página de captura, se cadastrou em um evento e depois ela foi direcionada para uma página de obrigado. Eu posso deixar da seguinte forma: o URL contém, vamos supor que a página terminasse dessa forma aqui, /obrigado. Então eu coloco aqui essa parte do link, eu não preciso colocar a página inteira. Por exemplo, vamos supor que o link fosse esse daqui, iniciantenodigital.com/obrigado. Vamos supor que a página de obrigado, o link dela fosse esse daqui. Eu não preciso colocar esse link completo, basta só você colocar essa palavra aqui que está no link. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar /obrigado, que nesse caso aqui eu estou criando um público de pessoas que acessaram a página de obrigado nos últimos 180 dias. Mas eu vou desmarcar essa opção aqui, que aqui eu quero deixar todos os visitantes do site. Então, vou marcar essa opção mesmo. Retenção aqui, eu vou deixar em 180 dias. E aqui, no nome do público, é onde você deve colocar um nome que só de bater o olho você já sabe do que se trata. Aqui, por exemplo, eu vou colocar todos os visitantes, -pixel AD, 180D. Que aqui eu já consigo saber do que se trata o público, que no caso aqui é todos os visitantes, também do pixel que está selecionado aqui nessa parte de origem e também aqui a quantidade de dias, o período aqui desse público. Então aqui agora basta eu clicar aqui nessa opção para criar o público. Então após criar esse público aqui, eu já conseguiria estar criando uma campanha de anúncio para anunciar, por exemplo, para quem acessou a minha página ali, todas as páginas do meu site, aonde eu tenho esse pixel instalado, as pessoas que acessaram o meu site nos últimos 180 dias. Então essa daqui é uma das possibilidades que a gente tem aqui nessa parte de criação de públicos.
E aqui eu tinha selecionado, aqui nessa parte de retenção, eu tinha colocado 180 dias, porém aqui você pode criar públicos, por exemplo, de quem acessou nos últimos 90 dias, de quem acessou nos últimos 60 dias, 30 dias, enfim, você pode colocar aqui o período que desejar. Porém, o máximo que você consegue, conforme eu tinha falado, é 180 dias. Eu vou clicar aqui agora para voltar, que aqui a gente vai ter acesso a esse menu novamente. Eu vou selecionar agora essa fonte de vídeo. Então, com ela selecionada, eu vou clicar aqui em avançar. E aqui é onde a gente consegue estar criando um público de quem assistiu determinados vídeos. Então, aqui, por exemplo, nessa parte de engajamento, eu tenho essas opções aqui. Pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do vídeo, pelo menos 10 segundos do vídeo, e aqui também pessoas que visualizaram todo o seu vídeo ou pelo menos 15 segundos dele. Porém, as opções que a gente mais vai usar é essa daqui. Pessoas que visualizaram 25%, 50%, 75% e 95%. Quando que a gente deve usar cada uma delas? Aqui você pode levar em conta a seguinte regra: quanto maior o tempo do seu vídeo, menor pode ser a porcentagem aqui. Por exemplo, se seu vídeo ele tem 30 segundos, se você selecionar essa parte aqui de pessoas que visualizaram 25% do vídeo, você concorda comigo que 25% de 30 segundos é pouco tempo? Então, no caso aqui, o ideal seria a gente criar esse de 75% ou então esse de 95%. Agora, por exemplo, vamos supor que seja um vídeo ali que ele tem 10 minutos. Se é um vídeo de 10 minutos, 25% dele ou então 50% já é algo que a gente pode considerar um bom tempo, entendeu? Então, quando se trata de um vídeo mais longo, você pode colocar ali uma porcentagem menor. Agora, quando é um vídeo ali mais curto, de 30 segundos, 1 minuto, 90 segundos, aí você usa uma dessas últimas opções aqui, que quanto maior a porcentagem que a pessoa assiste um vídeo, significa que mais ela se interessou por aquele conteúdo, certo? Então aqui nesse caso, por exemplo, eu vou clicar nessa opção aqui, pessoas que visualizaram a 95% do seu vídeo, que aqui eu consigo pegar a pessoa ali que de fato gostou daquele conteúdo aqui, chegou praticamente até o final do meu vídeo. E após selecionar aqui essa parte da porcentagem, ou então essas opções aqui de cima, você vai clicar nessa opção aqui de escolher os vídeos. E aqui você pode selecionar se esse vídeo está em uma página do Facebook ou então em uma conta do Instagram. Eu marquei aqui a opção do Instagram e aqui já apareceu esse vídeo que eu tinha postado uma vez no meu Instagram. Ele não está mais lá, mas eu já tinha postado ele, então ele está aparecendo aqui. Eu marco o vídeo aqui. Aqui também você consegue selecionar a conta do Instagram, como no meu caso aqui está vinculada essa conta, ele já puxou aqui certinho. E aqui com o vídeo selecionado, basta clicar aqui nessa parte de confirmar. Observe que aqui aparece até o tempo do meu vídeo. Nesse caso aqui, ele tem 56 segundos. Então aqui eu vou clicar em confirmar. E aqui no caso eu estou criando então um público de pessoas que visualizaram 95% desse meu vídeo, que tem 56 segundos. E aqui é aquela parte onde a gente consegue selecionar o período aqui para o nosso público. O limite que ele deixa criar aqui para pessoas que visualizaram esse vídeo de acordo com essa porcentagem aqui é de 1 ano. Então, no caso aqui, 365 dias. Porém, aqui eu também poderia colocar algum outro número aqui diferente. Por exemplo, 180 dias, 90 dias, 60 dias, enfim, você consegue colocar aqui, porém respeitando esse limite máximo de 365 dias. Então aqui, por exemplo, eu vou deixar 365 dias mesmo, e aqui no nome do público eu costumo colocar VV, ou seja, visualizar um vídeo, mas enfim, você pode colocar, conforme eu tinha falado, algo que só de bater o olho você já saiba do que é. Então quando você estiver criando ali a sua campanha, tem que ser algo que você olha para o nome do público e já sabe, esse daqui que eu vou usar, esse daqui que eu estou procurando. Então, no meu caso aqui, eu uso VV, mas você também pode usar, por exemplo, assistir o vídeo, enfim, você coloca um nome que fique melhor para você identificar ele, certo? Aqui eu vou deixar VV
E eu vou colocar também 95%. Ou seja, aqui eu sei que é visualizaram vídeo 95%. E aqui eu poderia colocar tracinho e colocar tipo o nome do vídeo ou então vídeos curtos. Vamos supor que o nome do público fosse esse aqui, vídeos curtos, e aqui nessa parte de editar vídeos, ao invés de selecionar apenas aquele meu vídeo que eu selecionei ali, apenas um, eu selecionasse outros também. É que aqui na minha conta do Instagram só está aparecendo esse, mas pode ser que no seu Instagram ou então no Instagram do seu cliente esteja aparecendo outros vídeos aqui. Então você pode criar aqui um público como se fosse uma categoria, né, para esses vídeos curtos aqui. Então eu selecionaria aqui vários vídeos curtos, aqui vídeos de, por exemplo, 1 minuto, 90 segundos, clicaria aqui em confirmar e aí deixaria esse nome aqui para o meu público. Visualizaram vídeos, então esse VV aqui, 95%, vídeos curtos e aqui o período ao lado. Então, por exemplo, 365 dias. E agora é só clicar aqui nessa opção de criar público. Pronto, agora eu posso clicar aqui em concluir. E aqui já temos dois públicos criados. Esse de pessoas que visitaram todas as nossas páginas nos últimos 180 dias e esse daqui de pessoas que visualizaram nossos vídeos curtos nos últimos 365 dias. Agora eu vou criar um novo público. Então vou vir aqui nessa parte de criar público, público personalizado e agora eu vou selecionar esse daqui, conta do Instagram. Aqui a gente consegue estar criando um público de pessoas que são nossos seguidores, ou então enviaram mensagens no nosso Instagram, ou então que reagiram a alguma publicação, que curtiram, comentaram, ou então deixaram aquela publicação salva. Vamos ver aqui na prática. Aqui na origem vai ser onde você vai selecionar a sua conta do Instagram. Então aqui está aparecendo adesoares.com.br, que é ali o meu nome de usuário do Instagram. Nessa parte aqui de eventos, aqui a gente consegue criar um público de pessoas de todo mundo que se engajou com a nossa conta no Instagram, ou então a pessoa que visitou o perfil do Instagram, pessoas que se engajaram com qualquer publicação ou anúncio, pessoas que enviaram uma mensagem e pessoas que salvaram qualquer publicação ou anúncio. E também a gente consegue criar esse daqui de pessoas que estão seguindo a nossa conta. Nesse caso aqui, por enquanto, eu vou deixar esse daqui, todos que se engajaram com essa conta profissional. E aqui também tem essa parte da retenção, onde a gente consegue definir o período ali que vai ser o nosso público. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou deixar 30 dias. Aqui o limite também é 365 dias. E nome do público, eu vou deixar o seguinte, envolvimento, traço, aí eu vou colocar assim, @adsoares.com.br, traço 30D. Que aqui só de olhar para esse nome, eu já sei que se trata de um público de envolvimento, no caso aqui de pessoas que se envolveram, se engajaram com a minha conta do Instagram, que eu já deixei aqui o nome da minha conta, nos últimos 30 dias. Então, deixei o nome dessa forma, agora eu vou clicar aqui nessa opção para criar o público. E agora eu vou clicar em concluir. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em criar público, público personalizado, contas do Instagram, avançar. Aqui já está certinho o meu Instagram selecionado, porém agora eu vou clicar nessa opção aqui, de pessoas que começaram a seguir essa conta. Então aqui ele vai puxar todos os meus seguidores. Aqui a gente não consegue selecionar um período, por quê? Porque ele já vai puxar ali todos os seguidores que temos na nossa conta, independente de quando ela começou a seguir o nosso público. Aqui no nome do público eu vou deixar seguidores @adesoares.com.br, que aqui, só de ver esse nome, eu já sei que se trata de todos os meus seguidores desse perfil aqui e vou clicar nessa opção de criar público. Porém, dessa vez aqui, eu não vou clicar aqui em concluir. Eu quero manter esse menu aqui aberto, eu quero manter essa parte aqui aberta para te mostrar o seguinte. Como a gente acabou de criar um público aqui de quem segue o meu perfil no Instagram, eu também posso criar um público semelhante. O que seria um público semelhante? O Instagram ele vai analisar os padrões ali que aquelas pessoas que já me seguem têm, seja de comportamento, interesse, comportamento que eu falo dentro das redes sociais ali, enfim.
ele vai analisar esses comportamentos, essas características ali que as pessoas têm em comum, os gostos ali, os interesses. Ele vai analisar isso e vai ver o que que esse público normalmente gosta, como esse público normalmente usa aqui o Instagram, o que que eles gostam de fazer. Eles vão criar aqui um público semelhante a essas pessoas que já me seguem. Então aqui na prática, eu vou clicar aqui em criar um público semelhante e aqui ele já abriu para mim dessa forma. Aqui eu primeiro preciso selecionar a fonte da minha base do público semelhantes, que no caso ele já puxou aqui certinho o meu público de seguidores que eu acabei de criar. Aqui a gente precisa selecionar a localização do público. Aqui, por exemplo, eu vou pesquisar por Brasil. Pronto. Então, aqui eu consigo criar um público de pessoas semelhantes, pessoas aqui que moram no Brasil também, semelhantes às pessoas que já me seguem no Instagram. Porém, aqui nesse caso, você precisa ter pelo menos 100 pessoas ali dentro da sua base de públicos semelhantes para estar criando ali um público. Porque se tiver poucas pessoas, o Meta Ads, o Instagram, ele não vai ter dados suficientes para analisar e criar o público semelhante. Então aqui, por exemplo, eu teria que ter pelo menos 100 seguidores no meu Instagram. Então aqui já está selecionado a base aqui, a minha fonte do público semelhante. Selecionei também aqui o país. Aqui você pode deixar nessa opção mesmo, que aqui no caso ele vai criar em torno ali de, aqui ele até mostra, ó, 1.700.000 pessoas de acordo com aquelas características, que tendem a ter aquelas características, aqueles gostos ali, aqueles interesses, aqueles comportamentos dentro da rede social. Ele vai buscar essa quantidade de pessoas aqui. E voltando a essa parte que eu estava falando do tamanho da sua base, quanto maior aqui a sua base para o seu público semelhante, melhor, porque você concorda comigo que quanto mais pessoas ele tem para analisar ali, mais ele vai ver o que as pessoas têm de fato em comum, ali os interesses delas e tal. Então, por exemplo, se tem uma conta que tem 2.000 seguidores no Instagram e outra que tem 200 seguidores, a conta que tem ali 2.000 pessoas seguindo, ele vai conseguir analisar de uma forma maior. Então, quanto mais pessoas ali dentro da base, melhor. Só que, claro, se você tiver poucos seguidores, não é por esse motivo que você deve deixar de usar esse recurso aqui. Você cria esse público aqui, de semelhante, e depois, conforme a sua base for aumentando, automaticamente ele vai atualizando também aqui esse público semelhante, certo? Então a sua base aqui ela vai renovando automaticamente. Então, por exemplo, eu criei meu público de seguidores hoje, que é dia 23 de fevereiro. Vamos supor que eu tenha ali 200 seguidores. E aí daqui a um ano eu estou ali na minha conta com 5.000 seguidores. Hoje eu criei com 200 seguidores, certo? Só que a minha base daqui a um ano, ela vai continuar atualizando ali automaticamente e já vai vir parar aqui nos públicos do Meta Ads. Aqui agora eu vou clicar nessa parte para criar o público, pronto. E agora já estamos com esses públicos aqui criados. Pessoas que visitaram meu site nos últimos 180 dias, pessoas que visualizaram 95% dos meus vídeos curtos nos últimos 365 dias. Aqui eu deixei um vídeo só, mas como eu estava falando ali, se eu tivesse mais eu ia incluir aqui também. Público de pessoas que se envolveram com as minhas publicações, público de quem me segue no Instagram e também um público semelhante a esses meus seguidores. E aqui eu também consigo fazer o seguinte, vou vir aqui em criar público, eu posso clicar nessa opção público semelhante e aqui nessa parte de fonte eu posso selecionar alguma dessas outras fontes que eu já tinha criado antes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui VV95, vou vir aqui em outras fontes e vou selecionar aqui, ó, eu tenho que digitar aqui o mesmo nome, né? Então, apareceu aqui certinho, esse público aqui, que é esse que eu tinha criado aqui anteriormente. Então, aqui, eu vou selecionar agora a região, então vou deixar aqui Brasil, a localização no caso. Então, aqui eu estaria criando um outro público semelhante, de pessoas que têm relação com as pessoas que já assistiram o meu vídeo, os meus vídeos curtos, nos últimos 365 dias. E aqui agora é só clicar nessa opção aqui de criar público. E agora com todos esses públicos criados aqui, eu consigo criar anúncios para eles. Então eu posso criar um público de quem já me segue no Instagram. Ou então, por exemplo, se eu estiver criando uma campanha ali com o objetivo de ganhar mais seguidores, eu posso usar esse público aqui.
pessoas semelhantes a quem já me segue. Então essas aqui são excelentes opções para você usar também, esses públicos semelhantes. E como eu falei, quanto maior a sua base, quanto mais pessoas tiver ali na sua base do público semelhante, maior é a chance do seu público semelhante ser mais qualificado. E aqui eu fiquei dando esses exemplos aqui de 180 dias, 365, mas o que eu recomendo é que você faça o seguinte. Eu recomendo que você crie os seus públicos com base nesses tamanhos aqui. Então aqui como exemplo eu deixei esses públicos de envolvimento. E eu criaria um aqui que é de 7 dias, outro de 14 dias, 30 dias, 60 dias, 90, 180 e 365 dias. Então eu recomendo que você já tenha esses públicos prontos aí na sua conta do MetaAds. E a mesma coisa, por exemplo, se você criar um público de vídeos curtos, como esse aqui que eu tinha criado. Eu criei esse de 365 dias, porém você pode usar esse período aqui como base. Então você cria, por exemplo, um de 180, de 90 e vai indo. Você cria com todos esses períodos aqui de dias, entendeu? Porque aí se você for criar um anúncio para você ou para o seu cliente que precise de um desses determinados períodos, você já vai ter ele ali pronto, você já vai ter ele ali à sua disposição para usar. Então aqui, por exemplo, esse de envolvimento. Eu criei um aqui de 30 dias, aí eu venho aqui, criar público, público personalizado, conta do Instagram, avançado, e aqui eu vou deixar essa opção mesmo de todos que se engajaram. Como aquele eu tinha deixado 30 dias, esse aqui, por exemplo, eu posso deixar para 7 dias. E aqui eu coloco o nome do público, que é esse mesmo aqui, que eu poderia ter aproveitado e copiado, mas enfim, envolvimento, tracinho, @adsoares.com.br, tracinho, a quantidade de dias, que nesse caso aqui é 7D. Aí eu aproveito, eu já copio isso que vem aqui, copio, criar público, concluir, pronto. Agora eu volto aqui novamente, criar público, público personalizado, conta do Instagram. Aqui já está selecionado certinho, porém agora esse daqui vai ser de 14 dias. Aí eu venho aqui, nome do público e coloco no final 14D. Então você lembra de mudar essa parte aqui também. Clico em criar público. Pronto. E aí eu ia seguindo. Então eu já tenho aqui o envolvimento 30 dias, 7 dias e esse também aqui de 14 dias. E eu ia fazendo, continuando esses outros períodos aqui e a mesma coisa para esses outros públicos, conforme eu falei. Apenas esses aqui que se tratam de algo relacionado ao pixel, que o máximo que você vai conseguir é até 180 dias. Você não vai conseguir fazer ali mais do que isso, certo? Então esse trabalhinho aqui de criar público você só vai ter no começo mesmo. Então faça aí, já deixa tudo adiantado para caso um dia você precise usar, você já vai ter eles ali à sua disposição. E eu tinha mencionado também aqui no começo da aula sobre esse público aqui de página do Facebook, que ele é praticamente a mesma coisa aqui desse de conta do Instagram. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em avançar, e aqui você vai selecionar sua página do Facebook, caso você anuncie ali também no Facebook e queira criar um público de pessoas que se engajaram com ela, por exemplo. Também tem essas outras opções aqui. Esse aqui, por exemplo, pessoas que curtem, seguem sua página, tem esses outros aqui, qualquer pessoa que visitou sua página, enfim. Aqui é o mesmo esquema, você coloca o período aqui de dias e coloca aqui o nome certinho e clica nessa opção aqui para criar o público personalizado, caso você anuncie também dentro do Facebook. Voltando aqui nessa parte de público personalizado, também temos outras opções aqui, por exemplo, a gente consegue criar um público de lista de clientes. Então, por exemplo, se você tiver um infoproduto ali, onde você tenha uma boa quantidade de alunos e aí você queira baixar uma lista dessas pessoas, você consegue baixar também e estar anunciando para elas, ou então estar criando público semelhante à sua base de clientes, sua base de e-mail ali que você estiver, você consegue estar criando um público através dessa opção aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui em avançar, aqui ele já fala, inclua pelo menos um identificador principal. Então pode ser e-mail, telefone. Aqui eu vou clicar em avançar. Aqui, ó, colar valores separados por vírgula. Aqui eu poderia pegar a minha base de e-mails ali, deixar separado tudo certinho, conforme ele fala aqui, separados por vírgula. Então, por exemplo, cliente, não consigo escrever, só consigo colar, então vou abrir aqui para dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha esse e-mail aqui, cliente1@gmail.com.
gmail.com. Tem esse outro, opa, deixa eu copiar aqui certinho. Esse outro aqui, cliente 2, cliente 3, enfim, vamos supor aqui que eu tivesse essa base aqui. Aí eu venho aqui, colo aqui certinho e aqui eu coloco o nome, lista de clientes. Eu gosto também nesses públicos de lista colocar uma data, então aqui, por exemplo, eu poderia colocar 23/2/2024. Clico aqui em avançar. Aqui ele já puxou certinho que é e-mail, importar e criar. E aqui o público já foi criado e eu poderia criar um público semelhante. Porém, nesse caso, como eu coloquei ali apenas 3 e-mail, ele não estaria conseguindo criar um público semelhante. Lembra que eu tinha falado que a base precisa ser ali pelo menos algo entre 100 pessoas? Então, mas se você tiver aí um produto, por exemplo, ou então uma lista de pessoas que já contrataram um serviço seu maior do que 100, aí você coloca e você pode anunciar para elas ou então criar públicos semelhantes a ela. Certo? Então aqui eu vou clicar em concluir, tenho esse público aqui criado e aqui também tem essas outras opções, mas conforme eu falei, aqui a gente mais vai usar aqui vai ser essa de site, essa de vídeo, essa de conta do Instagram e caso você tenha uma boa lista de clientes ou alunos, você pode usar essa opção aqui também. Aqui também tem essa outra opção de público salvo, que você consegue criar públicos com base nos interesses dela, gênero, idade, mas eu vou deixar para falar melhor sobre isso na aula que a gente for subir um anúncio ali do zero, mas vai seguindo aqui as aulas exatamente na ordem que elas foram feitas. Porque antes da gente criar nossa primeira campanha de fato, é interessante que a gente tenha referências de como a gente vai estruturar ali os nossos anúncios. Então é sobre isso que eu vou falar na próxima aula. Como encontrar boas referências de anúncios, então eu te vejo lá.